hoje a gente vai descobrir uma nova lente, um novo jeito de enxergar o mundo que está à nossa volta, o tal do olhar geográfico. Olha só essa letra do mestre Arlindo Cruz. Ela captura um sentimento que, poxa, todo mundo conhece, né? Aquela conexão profunda com um lugar que a gente chama de nosso. Pois é. E essa sensação, esse sentimento de pertencimento, é justamente o nosso ponto de partida para entender a ciência poderosa que é a geografia. Então, bora lá mergulhar no que a geografia realmente é. E ó, já vou adiantando. Pode esquecer aquela ideia de que é só decorar mapa e capital, tá? É muito, mas muito mais do que isso. Na verdade, a geografia não se contenta em só descrever os lugares. A grande sacada dela é nos ajudar a entender, de um jeito crítico, como é que a sociedade e o meio ambiente se influenciam o tempo todo. Sabe? É essa relação que molda os espaços onde a gente vive. E o grande foco de quem estuda a geografia é o que se chama de espaço geográfico. Pensa assim, ó, é como se fosse um palco gigante. Um palco que está sempre se transformando. É ali que acontece a interação entre a humanidade e a natureza sem parar. E tem um cara genial, o geógrafo Milton Santos, que resumiu isso de um jeito perfeito. Ele dizia que o espaço não é só o chão que a gente pisa, sabe? É bem mais que isso. É a fusão do mundo físico com as relações humanas, sociais, que estão ali, moldando tudo o tempo todo. E olha, essa ciência evoluiu demais, viu? Pensa só. Lá no começo, era mais para descrever lugares. Hoje, não. Hoje ela analisa de forma crítica as forças que criam e recriam esses lugares. E vai além. Ela questiona até aquela ideia de que o conhecimento é neutro. Bem mais complexo, né? Ok, mas como é que se decifra esse espaço geográfico? Bom, os geógrafos têm uma espécie de caixa de ferramentas, com algumas categorias de análise que ajudam a gente a organizar o pensamento. E a primeira ferramenta dessa caixa é o lugar. Lembra da música do Arlindo Cruz? É exatamente isso. Lugar é essa dimensão vivida, a nossa conexão pessoal, emocional com uma localização. É, no fim das contas, o espaço que ganhou um significado para a gente. Voltando para a canção, então, fica claro, né? Para ele, Madureira não é só um bairro, um ponto no mapa do Rio. É o lugar dele. É um espaço carregado de vida, de afeto, de história pessoal e coletiva. Agora, vamos pegar outra ferramenta, o território. E aqui, ó, a gente muda completamente a lente. Quando falamos de território, o espaço passa a ser definido por relações de poder. A gente está falando de controle, de disputas, até de conflitos. Para ficar bem claro, um exemplo super atual de território em ação é todo o debate sobre os direitos das terras indígenas no Brasil. Aquilo ali é uma disputa explícita sobre quem tem o poder de definir e de controlar uma parte do espaço, um território. Então, aqui está o ponto crucial para a gente não confundir. Enquanto o lugar tem a ver com sentimento, com pertencimento, território tem a ver com poder e com controle. São duas dimensões diferentes do mesmo espaço. E além de lugar e território, tem outras ferramentas essenciais. A paisagem, por exemplo. Paisagem é tudo aquilo que a nossa visão, os nossos sentidos conseguem captar. Pensa na paisagem de uma cidade grande, cheia de prédios, ou na paisagem da floresta amazônica. É o que a gente vê. Já a região é diferente. É um recorte que a gente faz no espaço para poder organizar, sabe? A gente agrupa áreas que têm características parecidas, seja para um governo planejar alguma coisa ou para a gente conseguir estudar um fenômeno específico. Beleza, agora que a gente já viu as ferramentas, vamos entender quais são os princípios que guiam o pensamento geográfico. É como se fossem as regras do jogo, sabe? Para a gente conseguir analisar qualquer fenômeno no espaço. Esses 5 princípios são a base de tudo. Eles meio que forçam a gente a fazer as perguntas certas. Tipo, onde isso está acontecendo? Isso é extensão. Esse lugar se parece com outros? Isso é analogia. Por que isso acontece e quais são as consequências? Isso é a causalidade. Como que mais isso está conectado? É a conexão. E por fim, como isso tudo está mudando com o passar do tempo? Essa é a atividade. Tá, mas e daí? O mais legal é ver como tudo isso se aplica na prática, na vida real, desde o nosso dia a dia até as maiores questões globais que a gente enfrenta. Ter uma perspectiva geográfica é simplesmente essencial para a gente entender as mudanças na população, o crescimento das cidades, as questões do clima, os desafios ambientais, enfim, ela nos dá as coordenadas para a gente conseguir navegar por esses assuntos tão complexos.
E não é só teoria, não. Instituições como o IBGE, por exemplo, usam dados geográficos todo santo dia para ajudar a moldar o futuro do país. Desde o planejamento de onde construir uma nova escola até como combater uma epidemia. A geografia está ali, na prática, o tempo todo. E tudo isso nos traz de volta ao começo. Depois de entender o espaço como lugar, como território, como paisagem, fica a reflexão. Qual é a importância do lugar na vida de uma pessoa? Que histórias esses lugares contam sobre quem vive neles? Pensar sobre isso talvez nos ajude a entender um pouco melhor a nós mesmos e ao mundo.